Que o Espírito Santo nos conduza da forma que Ele quiser. Eu quero dar toda... Na verdade, eu não quero ter ação nenhuma aqui. Espero que toda ação seja do Espírito Santo. E essa oração que eu quero fazer nessa hora. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor já se faz presente aqui. O Senhor se move e não está preso. E o Senhor não está preso a nenhum ambiente físico ou virtual. O Senhor não está preso a distâncias. O Senhor pode mover de forma sobrenaturalmente em todos os lugares, em todo o tempo, da forma que o Senhor quiser mover. E eu quero clamar e pedir ao Senhor que o Senhor continue fazendo isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, tenha total liberdade, Espírito Santo, para agir aqui, para agir em cada casa, em cada pessoa, em cada televisor, em cada celular que está acompanhando isso de forma online. O Senhor pode fazer com toda a liberdade, em nome de Jesus. Eu queria falar um pouco hoje sobre, eu coloquei como tema dessa mensagem, quebrando protocolos. Se fôssemos escolher talvez uma dentre tantas palavras, tantos termos que estamos ouvindo nesses dias, temos já conhecidos, mas que muitas vezes não era tão usado, né? E essa palavra, uma delas é a palavra protocolo. Protocolo Covid, protocolo de distanciamento, protocolo de retomada, protocolo de reabertura, protocolo para lá, protocolo para cá. E estamos ouvindo isso quase o tempo todo. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre quebrar protocolos. Eu não quero dizer, não é a minha intenção, você vai me entender durante a ministração aqui, a proposta de sermos rebeldes, desobedientes, de quebrarmos algum protocolo de uma que foi estabelecido por uma autoridade. Porque, afinal de contas, protocolo é um conjunto de regras estabelecidos, de formalidades, preceitos, etiqueta, critérios, que são estabelecidos para um bom andamento de algum exercício, de alguma ação, no caso de algum evento. Mas eu não quero me prender a esse tipo de protocolo, a esse protocolo do Covid, de retomada. Não quero quebrar esse protocolo de forma nenhuma. Eu quero te mostrar que Jesus continua quebrando protocolos nos nossos dias. Deus tem sido muito bom conosco nesses dias. Deus tem sido fiel o tempo todo. Eu queria abrir aqui um testemunho, contar aqui o que Deus tem feito no meio da juventude dessa igreja. Deus tem se movido poderosamente nesses dias com uma juventude que tem desejado, tem ansiado, tem tido sede pela presença dEle, tem aprendido e desejado mover-se no sobrenatural. Eu tenho estado junto com eles, vivendo esse momento, vivendo esse tempo. E Deus tem nos desafiado a viver e a andar no sobrenatural. Deus tem desafiado essa geração, Deus tem desafiado a essa juventude, eu poderia dizer aqui, essa galera, num andar de forma sobrenatural que se torna o natural de todos os dias de cada um deles. Eles têm sido desafiados. E nós, como pastores, temos dado corda, temos dado a oportunidade para que eles vivam e desenvolvam isso. E dentro de um dos projetos que estamos cumprindo, fazendo, se chama Clube 555. É um encontro, são lives, um encontro online que temos todos os dias, durante a semana, de segunda a sexta-feira, pelo nosso canal do Instagram, que como um clube, como um encontro de pessoas que estão ali todos os dias, 5h55 da manhã. Esse é o grande desafio, esse é a grande sacada para essa galera. 5h55 da manhã, estamos reunindo um grupo de pessoas, não só aqui do Yes Movement, não só da juventude, mas temos reunido pessoas de vários lugares do Brasil que nos acompanham, estão lá acordados 5h55 da manhã. Por um período, alguns acordam esse horário, outros não dormiram ainda porque estão com seu relógio totalmente trocado por conta da paralisação, do isolamento, da pandemia. Agora estão retornando, mas temos tido um grande público muito fiel ali.
E às 5h55 da manhã, nós temos desenvolvidos diversos temas. E a temática que nós procuramos desenvolver esse mês de agosto foi falar sobre os milagres de Jesus. Só não abordando esses diversos milagres que nós encontramos nas Escrituras, diversos escritos sobre isso, e vale ressaltar aqui que a própria Bíblia, o próprio discurso diz que se nós fôssemos falar sobre todos os feitos de Jesus, não caberia em todos os livros já escritos no mundo todo. Então Jesus, temos ali uma forma limitada, mesmo que vários milagres que nós podemos estudar, mas nós sabemos que houve muito mais milagres, muito mais feitos de Jesus. E também sabemos que há uma promessa de Jesus dizendo que se nós crêssemos, nós faríamos essas obras que Jesus fez e obras ainda maiores. E é o desafio dessa juventude, é o desafio. E ali nós não estamos somente abordando esses milagres, nós não estamos somente estudando esses milagres narrados nos evangelhos. Nós estamos indo além, nós estamos recebendo a cada manhã e reservamos um período razoável de tempo ali naquelas conversas desse encontro, onde tiramos para receber necessidades de oração, necessidades e enfermidades, problemas físicos, emocionais, espirituais, problemas materiais, necessidades materiais. Temos recebido essas informações, essas necessidades por escrito, e temos reservado um tempo para orar. E, como não seria muita surpresa, o Senhor está fazendo. E muitos milagres nós temos recebido ali de informações. Muitos milagres temos ouvido. Tipo, um casal que estava internado, nós recebemos essa informação recentemente, numa das manhãs. Um casal que estava internado, o homem e a mulher por Covid estavam entubados, os dois. E foi colocado o nome daquela pessoa por um amigo desse casal, foi colocado ali naquela sala de oração, naquele encontro, nesse clube 555 de oração. E depois de alguns dias, este casal já estava recebendo alta, depois da oração que foi feita ali. Recebemos testemunhos também de portas abertas de emprego para pessoas que estavam desempregadas há mais de um ano, pessoas que estavam procurando emprego, portas abertas, porque oramos por essa necessidade. Oramos por curas diversas. Depois de entregarmos uma palavra de conhecimento ali num dos dias sobre problemas respiratórios, rinite aguda ou problemas respiratórios, no mesmo instante a pessoa já sentiu-se a sua face desobstruída das suas vias respiratórias. Tivemos também testemunho agora bem recente, nesta semana, de pessoas que estavam com problema na pele, coceiras, manchas, que já estavam fazendo tratamento, mas que viram aquelas manchas sumir imediatamente após a oração. Eu estou te contando isso apenas para estimular, incitar ou provocar a sua fé neste culto dessa quarta viva. Eu estou falando isso, estou te introduzindo esse momento para que você entenda que Jesus, Ele está presente, não só às 5h55 da manhã, e eu estendo o convite para você que deseja fazer parte desse encontro. Acorde cedo, ou se você tem o costume de acordar cedo, é só entrar no Instagram do Yes Movement, estamos lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando dos milagres de Jesus. Vai ser até o final de agosto, falando sobre isso e orando. E se você conhece alguém, você pede para estar lá, ou você envia o link para essa pessoa, ou mesmo apresente o nome dessa pessoa. E eu quero aproveitar, e eu estou fazendo isso para estimular a sua fé, contando esses testemunhos, que eu gostaria que nessa hora, se você já não fez, faça agora. Mande esse link dessa transmissão para uma pessoa que tem uma necessidade de um milagre nessa noite, que seja físico, que seja emocional, que seja espiritual, algo que precisa acontecer de forma extraordinária, de forma sobrenatural na vida da pessoa. Nós vamos ter um tempo aqui orando. Há um grupo
uma equipe de intercessão intercedendo especificamente por esse. E eu gostaria também de te incentivar, se você deseja, pode colocar aí no chat do YouTube, dessa transmissão, coloque ali, se você tiver a liberdade de colocar a necessidade de oração. E ao final nós vamos tentar resgatar alguns desses pedidos para orar por você, para orar por essa necessidade, de forma muito prática. Então eu não quero me deter muito aqui, mas todos esses testemunhos é para provocar a sua fé, estimular a sua fé. E nos primeiros momentos em que nós estávamos nos reunidos nesse encontro, às 5h55 da manhã, Deus sussurrou nos nossos ouvidos. Jesus falou assim para nós: eu continuo quebrando protocolos. Uau! Eu parei para pensar naquilo e falei: Jesus, como assim? O Senhor continua quebrando protocolos. Os protocolos é um conjunto de regras, de formalidades, de preceitos, de critérios. Jesus continua quebrando protocolos de pensamentos nossos. Jesus quer quebrar protocolos dentro de critérios, ou de formatação, ou de regras que estabelecemos dentro da nossa mente, dentro da nossa alma. Tipo, quando e como Jesus deve agir. Às vezes colocamos Jesus numa caixinha de um formato. Jesus só pode agir se houver uma imposição de mãos. Jesus só pode agir se houver uma oração de um pastor com uma unção específica nessa área. Precisamos formatar nossa mente também, porque Jesus quer quebrar protocolos de quando nós nos achamos que Ele não pode fazer. Há muitas pessoas que creem em Jesus, mas quando a situação se torna difícil conosco, nós limitamos a nossa fé. Nós limitamos e nasce muitas vezes uma incredulidade no nosso coração. Jesus continua quebrando protocolos de achar que eu não sou digno de receber a cura, que eu não sou digno de receber um milagre de Jesus, que eu não sou digno de receber um toque especial de Jesus. E Jesus quer quebrar esse protocolo. Jesus quer quebrar essas regras que foram estabelecidas na nossa mente, quer quebrar essas formalidades, essas leis, esses conceitos que estabelecemos na nossa mente. Jesus quer quebrar. E Jesus continua quebrando protocolos de achar que Ele não se importa pelo meu problema, porque Ele é muito pequeno diante de problemas tão maiores que há ao meu redor. E às vezes nós não oramos por um problema que nós achamos tão insignificante, mas que tem me amargurado, que tem me deixado triste. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Uma das coisas que nós ouvimos nesses dias por uma jovem, dizendo o seguinte: que eu não acredito num Deus tão grande, que não se importa com as pequenas coisas das nossas necessidades e desejos. Eu creio num Deus tão grande que se importa com as coisas grandes por acontecer, mas eu acredito, eu creio e eu amo esse Deus tão grande que também se importa com as coisas pequenas e talvez necessidades insignificantes. Jesus se importa e Ele quer quebrar esse protocolo hoje à noite na sua vida, desses conceitos. Jesus continua quebrando protocolos de quando nós nos achamos que Ele não pode realizar milagres de forma virtual, somente de forma presencial, através de uma imposição de mãos. Jesus pode, e Ele está fazendo, e Ele vai fazer nessa noite. Através da palavra liberada, Jesus tem poder para atuar aqui e para atuar aí na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, no seu carro. Ele tem o poder para atuar, mesmo que você esteja assistindo esse culto depois no nosso canal do YouTube. Ele pode fazer, mesmo onde você estiver, depois desse culto que nós estamos tendo aqui. Se você quiser continuar colocando aí no chat os seus pedidos de oração, fica aí como uma oração. Nós vamos orar e colocar e apresentar de alguma forma isso. Jesus quebrava protocolos quando do seu ministério terreno aqui. Jesus constantemente ele estava, principalmente quando dizia respeito à manifestação do poder dele. Jesus curou, libertou no dia de sábado, onde deixava os religiosos malucos, deixava os religiosos irados.
Ele tocou leprosos. Isso é tudo quebra de protocolos. Ele tocou leprosos, tocou em mortos. Isso era tudo quebras de protocolos, de regras, de formalidades religiosas que Jesus estava quebrando, de leis cerimoniais, porque ele dizia: eu sou o Senhor de sábado, eu sou o Senhor do sábado. Simplesmente por ter algo que o impulsionava no seu ministério, algo que o impulsionava, que quando Jesus estava aqui na terra, mas que o impulsiona até hoje, algo que ele tem no coração, que movia a sua vida aqui na terra, que movia o seu coração, que constantemente aparece a expressão que algo, Jesus era impulsionado no seu interior por algo chamado compaixão. Jesus tinha e se move diante da compaixão, mesmo hoje, numa quarta viva, numa quarta-feira, durante uma semana, Jesus se move aí onde você está, por compaixão. Jesus, quando indagado pelos religiosos, quando ele fazia um milagre no sábado, ele dizia assim, por compaixão, ele dizia assim: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Isso fala de compaixão. Muito mais nós que somos seus filhos, muito mais nós que ele veio nos resgatar, pagou o preço alto de morrer na cruz por mim e por você. Muito mais as nossas necessidades, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos causa uma prisão, como essa ovelha, como esse exemplo que Jesus dá para confrontar os religiosos. Uma ovelha simples, que está ali e cai no buraco, e cai numa cova. Qual homem que não teria compaixão ou não iria atrás dessa ovelha? Jesus está dizendo: olha, você pode estar talvez no mais fundo do poço, eu tenho compaixão e eu quebro protocolos ainda hoje para resgatar você dali, para resgatar você da tristeza, para tirar você dessa enfermidade, para tirar você dessa situação difícil, dessa tristeza, dessa angústia. Jesus está falando conosco. Eu quero falar com você de 3 ações de Jesus que ele continua fazendo ainda hoje, que ele realizou há mais de 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui na terra, exercendo o seu ministério terreno, e ele continua fazendo hoje. O primeiro eu quero marcar isso no seu coração e provocar aí uma ação no seu interior, no seu espírito, instigar o seu espírito a crer mais, incitar fé, estimular a sua fé, dizendo que esse Jesus, ele continua podendo, ele pode fazer. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 22, diz assim: se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Esse relato aqui é o momento em que Jesus chega no meio da multidão e os discípulos não conseguem orar, não conseguem libertar um jovem que estava possesso, que estava surdo e mudo, estava ali se debatendo, e pergunta ao seu pai, diz: desde quando esse jovem, esse seu filho está dessa forma? Ele diz: desde muito pequeno, desde criança, esse espírito maligno o tornou surdo e mudo, e o faz debater, e lança ele ao fogo, lança ele às águas. E o pai pergunta por misericórdia, clama por misericórdia, por compaixão, para aquele que é a verdadeira compaixão. E o pai diz assim: se tu podes, Jesus. E Jesus fala: se tu podes, claro que eu posso, porque eu creio. E imediatamente aquele jovem, ele foi curado e ele foi liberto. O que é impossível ou grande demais para você hoje? O que está perturbando a sua alma? O que está perturbando a sua alma, corpo, alma e espírito? O que está lhe afligido hoje? Você está colocando aqui no chat, eu estou vendo. Há muitas aflições,
Eu sei. Estamos em dias que o medo tem dominado, que a depressão tem dominado, que a enfermidade ela tem nos amedrontado. Há um vírus que ainda nos amedronta, nos deixa angustiado. Mas saiba de uma coisa, Ele pode. Ele continua poderoso e podendo fazer. E Ele continua dizendo, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente Ele libertou aquele jovem da sua cadeia de tantos anos. Imediatamente aquele jovem foi liberto e foi curado de surdez. Imediatamente. Nós tivemos hoje uma equipe de intercessão com algumas palavras de conhecimento. Eu quero liberar aqui, se você tem sofrido com isso, tem se angustiado recentemente ou por muito tempo, homens que têm tido casos de esterilidade, eu quero liberar uma palavra de cura, porque Deus trouxe essa palavra de conhecimento para que houvesse cura. Homens especificamente com problemas de esterilidade, Deus está tocando em você agora. Jesus está tocando, Ele pode. Se você está dizendo, será que Jesus pode? Ele pode. Talvez você esteja perguntando, será que eu posso gerar um filho, ter um filho? Será que eu posso? Jesus está dizendo, você pode. Você pode. Pessoas com problema no esôfago. Pessoas também com problemas nas cordas vocais, que têm lhe trazido traumas, inclusive. Tem sido motivo de bullying, de chacotas, porque você tem uma voz talvez um pouco estranha. Mas Jesus está dizendo, eu quero tocar. Talvez você pergunte, já há muito tempo que eu tenho vivido isso. Será que Jesus pode? Por que Ele não fez ainda? Ele diz, eu posso. Tudo é possível ao que crê. Você que tem vivido dias angustiantes de insônia, de depressão. Você que tem vivido dias cansados. Você que tem inclusive pensado em morte. Eu quero liberar uma palavra de vida sobre você. Espírito de morte, você não tem direito e autoridade sobre a mente dessa pessoa. Você não tem direito e nem autoridade sobre a mente, o coração, a alma e o espírito dessa pessoa. Nós declaramos vida nessa quarta viva. Nós declaramos vida sobre você. Você que tem vivido pânico, tem vivido e lutado contra a síndrome do pânico, o medo angustiante, aquele medo de pensar ou de sair de casa ou de ficar em casa. A depressão tem te assolado, o medo do amanhã. Eu quero liberar uma palavra de fé sobre você, que Ele continua podendo fazer, e Jesus quer fazer. O segundo elemento que eu encontro aqui na Bíblia, que Jesus falou muito claro conosco nessas semanas, e tem falado comigo, é que além dele poder fazer, Ele quer fazer. Anote isso, se você puder, anote no seu coração, anote aí, deixa isso estimular a sua fé. Jesus quer fazer. Diz assim em Marcos capítulo 8, verso 2: um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão ao leproso, tocou nele e disse, eu quero. Seja curado e fique limpo. E no mesmo instante o homem foi curado da lepra. Hoje talvez a lepra não seja um grande problema, porque hoje há tratamento, mas naquela época, naquela ocasião, a lepra era muito contagiosa. Aquela pessoa que estava com lepra, ela era retirada de todos os ambientes de contatos. Ela era isolada. Havia cidades de refúgio para os leprosos, aldeias leprosárias. Mas Jesus vai lá e toca, dizendo assim, eu quero.
fazer. E Jesus continua dizendo para você hoje à noite: eu quero fazer na sua vida aquilo que você tem esperado há tanto tempo, aquilo que você tem buscado há muito tempo, ou agora que você esteja vivendo. Jesus dizendo para você: eu quero fazer, eu posso, porque eu creio, e eu quero fazer. E por último aqui, é o que Jesus diz: eu vou fazer. Mateus capítulo 8, verso 5, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E se você continua lendo o texto, diz que Jesus chegou à porta, e já chegaram dizendo que aquele servo havia sido curado. Diante de uma resposta tão linda daquele centurião, mas Jesus dizendo assim: eu quero ir, eu vou, eu irei curá-lo, deixa comigo. Se tem alguém sofrendo, Jesus está dizendo assim: eu vou ao seu encontro, eu estou disponível para ir. E Jesus aqui estava apertado pela multidão. Jesus talvez havia muitas outras coisas, e esse aqui era um centurião romano. Jesus foi atender aquela necessidade, independente de qual fosse a enfermidade. Aquela enfermidade, em outra versão, diz que aquele jovem já estava à beira da morte, um moribundo. E Jesus quer e vai. Mas há condições que podem nos afastar ou nos aproximar, nos distanciar ou nos aproximar do nosso milagre. E algo que pode nos distanciar do nosso milagre, dessas três verdades, dessas três experiências de ver Jesus que pode, que quer e que vai fazer. Talvez há atitudes e ações nossas, escolhas, que nós nos afastamos do milagre. A primeira, eu poderia dizer que é limites, limitações que nós colocamos. Ou poderia dizer falta de fé. Limites que impomos ao poder de Jesus. Eu diria, limites que nós impomos ao poder de Jesus, para cima ou para baixo. Ou olhamos uma necessidade que temos, uma enfermidade tão séria, que nós olhamos para ela e dizemos: Jesus, não podemos alcançar esse milagre. Não podemos, então nós nivelamos e nos limitamos Jesus a realizar a cura de um câncer terminal. Ao mesmo tempo, nós podemos limitar os milagres de Jesus para baixo. Nós olhamos, como eu já disse, nós olhamos para aquilo que é tão insignificante, mas que tem me angustiado, e dizemos assim: mas Jesus, é tão pequeno, o Senhor pode fazer? O Senhor pode fazer. E o Senhor, ao mesmo tempo que Jesus, Ele ressuscitou, Ele curou leprosos, Ele curou coxos, Ele curou uma pessoa com febre, hemorragias, cegueira, surdez. Jesus alimentou pessoas. Jesus fez um milagre para que os impostos fossem pagos, supriu necessidades. Jesus libertou de demônios, cessou a tempestade, e ainda convidou pessoas, como no caso Pedro, para andar sobre o mar, sobre as águas. Jesus traz uma cura emocional a uma mulher samaritana. Jesus cura emocionalmente através do encontro com Pedro, depois da ressurreição, depois de Pedro tê-lo traído. Então, aparentemente aqui, olhando bem resumidamente, nós podemos ver que Jesus se importa em todos os níveis, desde uma morte até chamar e convidar um discípulo para andar, ter uma experiência sobrenatural de andar sobre o mar. Uau! De ir ao encontro de Pedro e restaurar a sua alma, de ir ao encontro daquela mulher no poço e restaurar a sua alma, de torná-la a maior evangelista, talvez, daquele tempo. Uau! Jesus se importa, e muitas vezes nós limitamos esse poder de Jesus. Então nós precisamos quebrar isso. Agora também há condições que nos aproximam muito do nosso milagre, que traz o nosso milagre para muito perto. E essa condição é a fé, que me aproxima do meu milagre. Esse mesmo centurião, olha só que interessante, em Mateus 8,
verso 13, que completa a história da cura do servo do centurião, que diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme o quê? Conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vai conforme a tua fé, a fé que me aproxima do milagre, a fé que me capacita a experimentar o milagre. A outra condição é a perseverança, a insistência. Se ainda por muito tempo você tem orado por algo que ainda não foi solucionado, queridos, por barreiras, por impedimentos, por situações, perseverança, insistência. Um cego chamado Bartimeu, ao ouvir o tropel daquelas pessoas, da multidão, ele percebe que era Jesus que iria passar por ele, e ele não perde tempo, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus percebe aquilo, mas as pessoas que estavam à volta de Jesus, querendo ignorar aqueles gritos, e tentam interromper aquele pedido, e tenta calar a voz daquele cego, mas diz a Bíblia que ele ora e ele grita muito mais alto. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Ele grita mais alto do que a multidão. A insistência daquele cego, a insistência daquele homem, o levou, daquele mendigo cego, o levou a ter a experiência do seu milagre na hora, por conta da perseverança e da insistência. Eu poderia ficar aqui a noite toda te dando argumentos para estimular a sua fé, mas uma última coisa que desejo falar antes de orarmos especificamente por esses pedidos aqui, por alguns pedidos. Jesus continua fazendo e realizando milagres, porque Ele pode, porque Ele quer e Ele vai fazer. Jesus realizou milagres tão criativos e dinâmicos. Jesus apenas enviava uma palavra, Jesus apenas tocava, Jesus mandou os leprosos ir e se apresentar ao sacerdote. Enquanto eles iam, eles eram curados. Jesus manda uma palavra, Jesus toca uma esquife, Jesus chama um morto da tumba e ele ressuscita. Jesus é muito criativo. Jesus faz um barro com saliva e toca nos olhos do cego e ele passa a enxergar. A criatividade e o dinamismo dos milagres de Jesus continuam até hoje. Mesmo que seja de uma forma virtual, Jesus pode continuar fazendo milagres. Ele pode continuar te tocando. Ele pode te tocar aí onde você está, sem uma imposição de mãos, sem que ninguém lhe toque. Apenas uma palavra liberada e de uma ação sobrenatural por Jesus. Porque Ele pode, Ele quer e Ele fará. E não há limites para Jesus. Não há limites para a ação sobrenatural de Jesus. Ele é criativo, Ele é dinâmico e Ele é poderoso para fazer. Ele é onipresente. Ele está aqui enquanto eu prego, mas Ele está aí ao seu lado, te tocando, diante de todos esses pedidos que nós ouvimos. Pessoas que estão internadas por acidente de moto, que está com morte cefálica, mas nós declaramos poder de cura. Oração por várias enfermidades. Pessoas que não querem mais ficar dependentes de remédio, nós oramos por isso. Todo medo, desânimo, problemas de desemprego, problemas de enfermidade, pessoas com AVC, depressão, pessoas que quase se cortaram, uma cura de sequelas, restauração do casamento. Você crê? Jesus quer restaurar o seu casamento. Apenas não limite a ação sobrenatural de Jesus. A cura da depressão. Oh, Jesus está fazendo, querido. Jesus está fazendo, Jesus está fazendo. Equipe de intercessão, se você puder
printar esses pedidos e depois colocar na sala de oração que nós temos 24 horas por dia. São pedidos, nós não teremos tempo de orar todos esses pedidos. Mas nós queremos cantar uma canção para que você medite nisso tudo. E ative a sua fé agora. Eu vou voltar aqui para orar com você.